Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Reinaldo Oliveira e hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos, chamada Delphi para iniciante. O que é o Delphi, primeiros passos, até a gente poder criar um projeto juntos, Então vamos lá, primeiro nós vamos ver aqui o que é o Delphi, Se você está vendo esse vídeo, com certeza você já sabe o que é o Delphi, você já pesquisou o que é o Delphi e nós vamos ver qual é o poder dessa ferramenta. Então eu vou abrir aqui um projeto que eu tenho no Delphi. Deixa eu pegar aqui um projeto já feito para vocês verem o poder do Delphi. Então essa aqui é a interface do Delphi, é um projeto que eu já tenho feito. O que dá para fazer com o Delphi? Então aqui é um sisteminha, eu desenvolvi, estou desenvolvendo ainda, tem muitas coisas aqui legais, olha o que dá para fazer aqui, ó. Dá para colocar esses botões, essas animações, aqui outra tela de pacientes, alguns pacientes cadastrados, adicionar um novo paciente, usuários cadastrados. Então isso aqui é um dos exemplos do que o Delphi pode fazer. Tem um outro exemplo aqui, já é um sistema comercial, sistema de vendas. A gente coloca aqui o usuário. Aqui você pode fazer suas vendas, colocar o código do produto, selecionar o tipo de pagamento, posso conceder o desconto também. Tem gestão de clientes, tem um fluxo de caixa. Então isso daqui é só para mostrar o poder que o Delphi tem. Vamos lá, primeiros passos. Vou abrir aqui um Delphi novo, Quando você abre o Delphi novo, ele fica nessa interface. A versão que eu estou utilizando é a versão 10.2, Já tem até a versão 13 hoje, se não me engano. E quando a gente abre o Delphi pela primeira vez, ele fica assim, desse jeito, Vamos iniciar um projeto aqui, ó. Vou aqui na opção File, Depois na opção New, e aqui tem vários projetos. Qual é o projeto que a gente vai iniciar? A gente vai na primeira opção aqui, VCL Form Application. Então vamos nessa opção, depois a gente vê outras opções. E de cara ele mostra pra gente uma janela, igual a janela do Windows, Tem aqui minimizar, maximizar e fechar. Então essa janela vai ser a janela do nosso projeto. Eu posso aumentar aqui, ó, o tamanho que tiver aqui quando nós executarmos esse projeto, vai ficar na nossa tela, tá bom? Então, só para a gente ver aqui, ó. Quando a gente cria um projeto, ele já abre algumas opções aqui na lateral esquerda e na lateral direita, tá bom? Como é que eu faço para programar em Delphi? Então, o Delphi aqui é muito simples, ele tem a opção, ele é uma ferramenta de rápido desenvolvimento, porque a gente consegue colocar componentes na tela sem programar, de início. A gente vai colocando componentes na tela e depois a gente vai programando. Então esses componentes a gente encontra eles aqui na lateral direita, ó. Você pode pesquisar o nome dele, ou você pode simplesmente selecionar a aba que você quer. Tem várias abas aqui, ó. Nessas abas você vai procurando e vai selecionando o componente que você quer, Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar esse componente aqui, viu? É um botão. Então, dessa maneira você vai pegando e vai colocando os componentes que você quer, certo? Eu particularmente não utilizo o Delphi desse jeito, nesse layout. Você pode alterar o layout, tá? Esse aqui é o layout default layout. Você pode aqui, ó, selecionar outros layouts e pode criar o seu próprio layout, Tem aqui o layout do Delphi 7, que é o que eu já uso, Porque eu comecei a programar no Delphi 7, então eu sou acostumado com aquele layout, mas você pode escolher o layout que você quiser. Então, como é que eu gosto de programar aqui, ó? Para mim, com os componentes nessa lateral aqui direita, para mim fica muito ruim para pesquisar eles. Eu acho que minha câmera está até na frente aqui, Mas dá para visualizar. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar essa aba bem aqui em cima. Então, como é que eu faço isso? Vou clicar aqui com o botão direito nesse espaço aqui limpo e vou aqui na opção componente.
Ó, então aqui, ó, ele já adiciona essa mesma aba aqui do lado, essa mesma paleta de componentes, ele já adiciona aqui, ó, e para mim fica muito mais fácil para visualizar, ó. Quando eu clico aqui, ó, consigo ver os ícones dos componentes, e aqui a gente tem diversos componentes. Cada aba dessa daqui, ó, tem muitos componentes. Então aqui, ó, eu vou adicionar aqui um novo componente, ó. Tem a aba standard, additional, vou aqui, ó, standard, e vou adicionar um novo componente. Isso aqui é o componente de texto, ó, viu? Então aqui a gente consegue já visualizar como é que vai ficar o nosso sistema. Componente de texto, eu posso colocar aqui, ó, alterar esse texto que está nele, né? Então, o que que nós vamos ver aqui, ó? Deixa eu adicionar aqui um outro componente, para a gente ver. Vou adicionar aqui mais um outro componente, esse daqui. Vamos lá, eu vou adicionar mais um outro componente aqui. Não se preocupe agora que depois vocês vão aprender o nome dos componentes. Isso aqui é só a nossa primeira aula, tá? Beleza, aqui nós temos o formulário, temos alguns componentes na tela e só que eu quero digitar alguma coisa aqui, eu quero clicar nesse botão e fazer alguma coisa. Então, quando nós estamos aqui nessa parte, nós falamos que nós estamos em ambiente de desenvolvimento. Então, aqui o projeto ainda não está sendo executado. Então, o usuário não consegue utilizar esse sistema ainda. Então, para a gente poder utilizar esse sistema, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que executar ele. Então, para executar é bem simples. A gente vem aqui nesse botão, Run, vou clicar aqui, ó, e o Delphi já vai executar, viu? Agora, ó, percebe que ele já criou a janela do tamanho que estava aqui no nosso formulário, viram? O tamanho. E aqui, ó, se a gente reparar, eu posso clicar aqui, ó, nessa caixa de texto e posso escrever o que eu quiser. E aqui, ó, esse outro componente, ó, é uma caixinha que eu posso marcar e desmarcar. E esse outro componente é uma lista, onde eu posso selecionar opções. E aqui um botão, ó. Então, sem nenhuma linha de código, eu já consigo fazer isso aqui no meu Delphi. Certo? Claro que não está fazendo nenhuma ação, mas a gente vai aprender a fazer. Beleza? Então aqui, ó, meu projeto já está sendo executado, tá? Para melhorar, o que que a gente vai fazer? Nós vamos salvar esse projeto. Vou vir aqui em File, depois eu vou vir aqui em Save. E aqui ele vai pedir para eu salvar meu projeto. Eu vou escolher aqui uma aba Documentos, vou criar aqui aula, aulas Delphi para iniciantes. E vou aqui criar uma nova pasta, projeto 1. Projeto 1. Pronto. Aqui eu vou salvar. Ó. Perceba que ele está pedindo para que eu salve aqui, ó, Save Unity 1. Unity 1 a gente vai já entender o que que é, mas isso daqui é um dos arquivos do meu projeto. Eu vou deixar do jeito que está em Unity 1, vou só salvar, né? Aqui ele salvou apenas essa tela que a gente tem, mas o que que a gente precisa fazer? A gente precisa salvar o projeto inteiro. Então vou vir aqui, ó, e vou vir aqui Save All, porque aqui ele vai salvar tudo, né? Agora ele vai salvar o meu projeto. Ele já está na aba que nós estamos aqui na pasta, né? Então vou clicar aqui em Save, ó, projeto. Project 1, vou deixar do jeito que está aí. Eu vou só salvar. Pronto. Vou executar novamente o nosso projeto. Ele vai abrir aqui do jeito que está. Por que que eu fiz isso? Porque agora ele vai criar esse arquivo aqui, ó, esse executável, lá naquela pasta onde nós criamos, né? Então vou abrir aqui a pasta. Deixa eu pegar aqui abriu outra tela. Vou vir aqui, aulas de Delphi, projeto 1, e vejo que ele cria vários arquivos aqui dentro. Então, o nosso projeto é aquela Unity 1 que ele pediu para a gente salvar. E onde é que está meu executável? Meu executável ele fica dentro dessa pasta, Win32, Debug, e aqui ele está, ó, Project 1. Se eu clicar duas vezes aqui, ó, ele vai abrir ó, meu executável, certo? Então ele abre aqui no ambiente de execução, não é mais um ambiente de projeto, né? Então vou fechar aqui, ó, pronto. Vou voltar aqui para o meu Delphi e agora a gente vai aprender uma coisa importante que tem em todos os componentes, que é o que? São as suas propriedades e os seus eventos. Então quando a gente estuda programação, a gente estuda sobre isso, sobre as propriedades
ou parâmetros e os eventos ou funções de determinado objeto. Então, o Delphi ele trabalha com programação orientada a objeto. Então, cada componente desse a gente considera como um objeto. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é um componente de texto que nós chamamos de label. É um componente chamado label. Ele tem as suas propriedades e tem seus eventos. Propriedade dele, eu quero alterar esse nome que está escrito. Eu quero, sei lá, escrever o nome desse campo aqui. Digamos que seja o campo nome. Então, eu seleciono ele, seleciono aqui o componente, e aqui do lado, ó, nessa aba aqui à esquerda, a gente consegue ver aqui, ó, algumas propriedades, né? Essa aba aqui é chamada Object Inspector, né? Então aqui, ó, eu vou ver aqui que tem várias propriedades, né? E como é que eu faço para alterar esse nome? Essa propriedade é chamada Caption, essa daqui, ó, onde está escrito Label 1, que é o nome desse componente. Cada componente que nós colocamos, ele tem um nome. Se for adicionar outro label, ó, veja que ele ficou aqui, ó, Label 3. Label 1, já tinha um outro label, né? Label 2 e o Label 3. Então, cada componente ele tem suas propriedades e todos os componentes ele têm uma propriedade em comum que é o name. Então vejam só aqui, ó, name, label 1, e esse aqui, ó, é o label 2, o name dele. Esse daqui tem o name dele aqui é Combo Box 1. Isso é importante porque nenhum componente pode ter um nome igual ao outro, porque senão ele apresenta uma mensagem de erro, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou selecionar o label 1 e eu quero colocar aqui dizendo que esse aqui é o nome, né? Então, aonde é que eu vou alterar? É aqui, ó, na propriedade caption. Vou colocar aqui, ó, digite aqui o seu nome, certo? Então já alterou aqui, ó. A gente tem que tomar cuidado para a gente não alterar aqui no name, ó. Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui no name, ó, digite aqui o seu nome. Então, ele já dá uma mensagem de erro. Por quê? Ó? Ele diz aqui, ó, não é válido esse nome do componente. Por quê? Ó? Porque o nome de um componente ele não pode ter espaço em branco. Você pode colocar um underline se quiser, não tem problema nenhum. Mas você não pode colocar um espaço em branco, tá? Também, em o nome de um componente, você não pode colocar acento, não pode colocar um cedilha, que nem a gente aprende quando está estudando lógica de programação. Nome de variável, a gente não coloca acento, não coloca espaço, né? Então é do mesmo jeito. Então vou deixar aqui o nome desse label do mesmo jeito. Label 1, certo? Então, só para a gente se atentar, que às vezes a gente pode querer alterar aqui, eu quero alterar esse texto e eu acabo alterando no nome. Perfeito? Beleza. Ó, vejam que eu tenho aqui o label 2 e o label 3. Se eu quiser alterar o nome desse label aqui, ó, e colocar aqui, ó, label 2, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Também, ó, o nome do componente já existe, label 2. Então ele não deixa eu colocar. Então vou deixar aqui, label 3. Perfeito? Então essas daqui são as propriedades. Selecionei aqui o label. Essas são as propriedades, ó, properties. E também nós temos os eventos. O evento são ações que esse componente vai executar, tá? Então, primeiro vamos ver aqui na propriedade. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Na propriedade desse label aqui, ó, digamos que eu quero aumentar, tá muito pequena essa fonte. Então, venho aqui, ó, na propriedade fonte. Na fonte, eu posso clicar aqui, ó, nesses três pontinhos, ele vai abrir para mim uma caixa onde eu posso colocar aqui negrito, eu posso aumentar o tamanho da fonte, eu posso escolher uma outra fonte, posso alterar a cor, vou colocar uma cor diferente aqui, vou colocar aqui um vermelho, negrito, tamanho 12. Então, olha só o que acontece, ele já aumentou aqui, tá? Você pode também alterar da seguinte maneira. Toda propriedade que aparecer aqui, ó, um maisinho aqui na esquerda, quer dizer que tem várias opções. Então, eu posso clicar aqui, ó, sem que ele abra aquela caixa de texto, eu posso alterar por aqui. Então, quando a gente está programando aqui, é muito mais rápido. Sem que eu clique aqui para ele abrir essa caixa de texto e eu selecionar, eu posso simplesmente, ó, aqui pelo lado, alterar. Quero alterar o tamanho. Não quero mais 12, eu quero 15. Então, eu coloco aqui, digito e aperto Enter. Eu não quero mais essa fonte, eu quero a fonte Times. Ó, já selecionou lá, pressiono Enter e já altera aqui a fonte. Perfeito? Então, a cor da mesma maneira. Clico aqui e seleciono uma outra cor.
certo? Então todos os componentes ele tem as suas propriedades. Esse componente aqui, que é uma caixa de texto, o nome dele é edit, também tem as suas propriedades. Eu posso também alterar. Tem propriedade fonte também, posso mudar a cor da fonte dele. Viram só? Se eu executar aqui esse programa, olha o que vai acontecer, viram? Já mudou aqui a fonte, né? Que bacana. E também nós temos os seus eventos. Os eventos, vamos aqui no botão. Vou selecionar o botão aqui. Vou primeiro alterar esse texto dele, né? Eu quero que aqui diga, sei lá, enviar, certo? Então, quando eu clicar aqui nesse botão, eu quero que ele faça alguma ação. Então, aqui, ó, eu estou na aba propriedades. Então, não é aqui que eu vou fazer isso. Então, eu vou vir aqui em eventos, tá? Aqui, ó, eu quero que quando eu clicar nesse botão, ele apresente uma ação, no caso, uma mensagem. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou selecionar um evento chamado onClick, quer dizer ao clicar. Então, ao clicar nesse botão, eu quero que ele apresente uma mensagem. Eu vou clicar aqui nessa opção aqui, ó, onClick, eu vou clicar duas vezes aqui, ó, e agora ele vai colocar para a gente aqui, ó, lá na área onde nós vamos colocar o código. Então, percebam aqui, ó, ele já abriu aqui para a gente um bloco, e nesse bloco aqui, entre o begin e o end, que é o início e fim, eu vou colocar o código que eu quiser. Então aqui, ó, não precisa decorar agora, eu vou só colocar um código aqui para vocês, só para a nível de exemplo, né? Vou dar um enter aqui só para ficar melhor, para visualizar. Vou escrever aqui, ó, show message, e entre parênteses e entre aspas simples ou apóstrofo, eu vou colocar a mensagem aqui, ó, tá? Mensagem padrão, né? Olá mundo, certo? Esse aqui é um comando para apresentar uma mensagem na tela, certo? Agora eu vou clicar aqui em executar, e quando eu clicar nesse botão, ele tem que apresentar aquela mensagem. Olha, vejam só. Olá mundo, viram? Vou fechar aqui, ó, e ele voltou para o meu ambiente de desenvolvimento. Mas cadê aquela tela que eu tava visualizando ainda há pouco? A tela ficou oculta. Como é que eu faço para voltar para ela? Eu vou vir aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, que ele consegue alternar ó, entre formulário. Ó, isso aqui é uma coisa que vocês têm que aprender. Essa tela aqui é um formulário. Se eu clicar de novo aqui, ó, ele volta para o meu modo código, né? Isso daqui é chamado de Unity. Lembra que quando nós fomos salvar já mostrou o nome da Unity? Então todo formulário tem a sua Unity. Eu posso criar um formulário sem Unity? Não. Eu posso criar uma Unity sem formulário? Sim. Então o arquivo de código do Delphi é a Unity, tá? Então aqui, ó, essa Unity é desse formulário, tá certo? Então a gente finaliza por aqui a nossa aula. Aguardem as próximas videoaulas. Se inscrevam no canal, curte aí se gostou e até mais.